Veja, eu quero que vocês entendam uma coisa. Muita gente já está reclamando do nível que eu conduzi a reunião até agora, muitos anos aqui. Mas quando eu os busquei nessa sintonia muito além, eu expliquei também aqui. Eu expliquei, olha, eu não consigo olhar para vocês e colocá-los abaixo de coisa alguma, mas muito menos abaixo de mim, porque foi de ti que eu ouvi que o Rama 2000 é a hierarquia da esperança. Então, por isso eu quis conversar com vocês dentro do mais alto nível. Franco, claro, aberto. Porque o tempo que nós estamos vivendo não é mais de Páscoa. Aqui. Porque nós estamos falando em termos de dificuldades internas e físicas. Mas nós já estamos começando a viver um momento que o médium, por exemplo, com tendenciosidade a mentir dizendo que é evidente, ele pode enlouquecer. A coisa já não está mais para brincadeira, está mudando. Se essas correntes negativas que estão atuando fossem brincadeira, seu Mário não estaria aleijado numa cadeira. Se essas correntes que estão atuando fossem brincadeira, o Nestor estaria aqui no meu lugar dando essa aula, porque o lugar dele é dele, não meu. Se essas correntes fossem brincadeira, as reuniões dos adjuntos arcanos eram uma maravilha, e cada reunião seria uma esperança, e na grande realidade cada um é um desastre. Então, se fosse para brincar, nessa altura do campeonato, para brincar... mas Deus me livre, eu falei com vocês que só um idiota hoje se senta aqui, um infantil, para dar uma aula. Mas hoje, depois de tantos anos, o que me aborrece é saber que os apelos atuais da humanidade já nos exigem muito além daquilo que a gente está sendo. Essa problemática que tem havido aqui dentro, desarmonias, desequilíbrios, tudo isso é perfeitamente engolido sem precisar de água fluida. Mas nós aqui, já éramos para estar num nível onde não era para fulano querer a cabeça de ciclano, que tinha que ter pelo menos medo disso. Quantas vezes esses veteranos aqui ficaram sabendo a tia falando, olha, que vocês têm uma diferença ali fora, tudo bem, meu filho. Mas aí botou o uniforme, entra num setor de trabalho, aí um começa, Jesus divino e amado mestre, e o outro está perto vibrando negativo, você está virando uma arma contra o seu tempo, que pode se transformar em karma. E você sabe o que está acontecendo aqui, meus mestres? Os piores karmas que nós estamos vivendo no Vale atualmente não é mais karma de transcendência, não é karma do presente. Nós já contraímos karmas aqui nesses últimos anos, esses últimos 10 anos, que está nos pesando muito mais do que a transcendência. Agora, o que me preocupa quando eu vejo vocês, e como aqui agora, né? Estou conduzindo doutrinariamente? Não estou. Estou realmente aborrecido com as alterações. Aborrecido. Isso não significa desequilibrado, nem desarmonizado, nem desajustado. Estou dizendo aborrecido. Eu não estou falando desarmonizado, não estou falando desequilibrado, não estou falando desajustado. Estou falando aborrecido. Eu tenho o direito de me aborrecer. Como eu vou usar uma expressão que eu mencionei, a gente conheceu, quando eu falei, eu não quero ser regente desse mundo, mas é transcendente. Aí eu falei, olha, Nestor, eu vou me esganar para te perdoar, para conquistar o direito de não te desculpar. Tá bom, tia? Ela tá ótima. Salve Deus. Termos, né, mestre? Palavras. Ser esperto, ser sabido. A gente é gente. Corpo físico, força vital, magnético. Gente, pulsando em cada um aqui. Homem, mulher, carne, espírito. O pior é a confusão entre o espírito e a carne. Eu não gosto do Caldeira, aí eu esqueço que o Caldeira é um adjunto maior, que o Caldeira é representante do primeiro cavaleiro da lança reino central, que o Caldeira dispõe de um fogo na força decrescente. Veja a estupidez minha. Veja a estupidez. Tem lógica? Como é o caso. Estou jogando claro com vocês, mas nunca deixei o Nestor na mão. Sempre estive perto. Saí de perto do seu Mário quando escutou todos os limites. E não importa, custasse o que custasse, precisava estar junto. Como eu digo nesse instante. Custe o que custar, precisamos estar com o Michel. Nós não temos saída.
E nenhum de vocês aqui tem saída. Custe o que custar, precisa estar com o seu adjunto. E a grande maioria é aborrecido com o seu mestre. Porque não tem jeito de você estar sempre harmonizado com ele. Tem os momentos do karma, tem os momentos difíceis, tem instantes, quantas vezes você precisou chegar para um diálogo e não estava bem. Isso é impossível. Agora, aquele que não se dispõe a compreender, aquele que não se dispõe a transcender, ele não consegue superar, ele não consegue caminhar, ele não consegue romper. Cada vez mais a violência do relacionamento estará presente. Mas podem ter certeza que com equilíbrio, o mínimo de equilíbrio necessário para continuar caminhando, cada vez mais serão menos, cada vez mais serão menos. É como também dizia nossa mãe clarividente tia negra, ela falava: meus filhos, todo mundo é propenso a ser cavalo alazão. Coloca um jumentinho nordestino e coloca um cavalo alazão, todo mundo quer o cavalo alazão. Mas aqui nessa corrente, só na base do jumentinho nordestino. Porque o cavalo alazão, ele sai correndo, mas não tem jeito, para carregar peso, para romper distâncias, para romper no tempo, para as tempestades impossíveis. Agora o jumentinho, não. Você pode puxar peso no longo dele. É mais lento. De vez em quando ele embirra, empaca, mas ele chega lá. E aqui é lugar de jumento nordestino. Quem é que tem essa disposição? A tendência é o pavão. Não é pavão? Pavão. A tendência é... Você vê, quantos médios nossos não querem incorporar Pai José, Pai João? Pai José já não serve mais, não presta mais. Tem que ser, né? Haja nome. 7 luas, dá 7 flechas por detrás, dá 7 morros, de 7 morros, e corta lá. E Souza, Silva, e tal. Então, cada vez mais terá gente propensa a essa condição pavão. Distante do princípio. Decisões metódicas. Então, você cuida daquilo lá, você cuida disso aqui, você cuida... E herança! Cadê a herança? Mas ninguém está muito preocupado com herança. Quem realmente está preocupado em conhecer a doutrina? Porque quando eu aceitei estar com os senhores aqui, foi pensando que tem gente aqui dentro querendo conhecer. E se tiver para conhecer, os meus 20 anos aqui enfiado nela. Porque ou eu entendia, ou eu era esganado. Ou eu entendia, só que não era esganado. Querem dizer que não? E tem muita coisa para passar. E eu já dei uma amostra disso aqui na primeira reunião, não dei não? Já deu uma amostra disso aqui na segunda. Quantas coisas eu falei aqui de lampejos assim que ninguém nunca ouviu falar. Agora isso custa caro. Eu só vou dizer isso aqui cobrando ambiente. Mas não é cobrando ambiente assim, a gente terminar uma reunião aqui e Beto lá em Prado sabendo do jeito que nem sei que jeito, porque começou sabendo de que jeito, nem sei que jeito também. Não, mas o mínimo de honestidade. Chega nele e fala: não, o Bosco realmente falou que vocês nunca se deram bem. Mas fale, pô. Como eu sempre falei com ele. Como eu sempre falei com todo mundo aqui, por que eu sou considerado mal educado, grosso, prepotente? Porque quando eu estou invocado, não chego e falo. Agora, não no sistema doutrinário. Nunca deixei de caminhar com ele. Já teve uma reunião com os amas aqui com o Michel, eu não vim. Michel se chateou, não, eu não venho avalizar ele. Quando tomaram uma decisão que contraria o livro. Porque o livro eu vou responder perante Pai João. Mas eu estou com o trino sumanã até o inferno, enquanto ele tiver trino sumanã. Deixei Selmar exatamente no momento em que ele confidenciou para mim. Eu falei: não, eu vou colocar o Apará no comando dessa doutrina. Aí eu falei assim: Selmar, então, nesse instante, nosso divórcio está pronto. Porque aí já investiu o máximo da proposta original. Então aí já não tem mais como caminhar com o senhor. Inclusive, eu vou trabalhar para te tirar do radar. Porque você já não tem mais capacidade de comando. Te impedirem os seus seguidores de trabalhar na mesa, trono, cura, junção, edição, etc. Em qualquer setor de trabalho, ninguém aqui tem o direito de te impedir de trabalhar.
e nem aos seus seguidores. Mas na linha de comando, eu sou a segunda pessoa de oração. O Senhor não assume mais. E é difícil mesmo. Os senhores podem ter certeza que é muito difícil. É muito difícil. Principalmente se tratando do melhor amigo que eu tive aqui dentro, que foi ele. Porque, mestres, impedir de trabalhar, ter acesso à mesa, trono, cura, solução, ninguém pode impedir. Mas tem que saber a hora da razão. Você tem que saber até onde você deve ir. Porque hierarquia, se traduz por autoridade também. Mas a autoridade tem um limite aqui dentro. E o limite dessa autoridade é estabelecido pela posição doutrinária. Porque se eu te pego aqui e falo assim, ó, eu sou superior a você, eu quero que você vá ali e dá um couro em fulano. Ora, isso não é doutrina. Então acabou a minha hierarquia. Acabou a minha autoridade. Ou eu tenho autoridade ainda? O que se estabelece um limite. O que estabelece o limite da minha autoridade é a doutrina. Quando eu sair da doutrina, acabou a minha autoridade doutrinária. Ou os senhores não estão de acordo? Temos que ir por aquele que nos rege até. Mas transgrediu, aí ele se torna um paciente. O seu Mário hoje é paciente. E chegando aqui, se a gente pudesse parar tudo quanto era paciente para passar ele na frente, a gente faria isso. Os seguidores do seu Mário já foram aqui, se voltarem, não importa o horário que bater na nossa porta, temos que descer aqui o mais rápido possível, agilizar essa sirene e atendê-los com barra zero barra. Esse é o nosso dever. Agora, chegar e botar ele no radar? Como é que é isso? O que é sentimento, o que é razão? O que é amor, o que é ciência? Agora, quando a tia falou naquela primeira parte que foi passada para os senhores, que ela fala, o doutrinador está sendo preparado para não se enganar, é porque chegou a hora mesmo. A confusão está feita. As correntes estão provocando ininterruptamente a incapacidade de discernir. Quantos grandes já caíram por perder o discernimento? Então é quando eu falo, chegar aqui agora e falar aqui, mas não dá para brincar. Mas nós estamos em guerra, mestre. O mundo das sombras estão com 90% desse planeta. Cada espada que ergue é uma esperança para deter os cavaleiros. Não é o que o Pai fala sobre a elevação de espadas? Nós somos os portadores dessa espada, somos nós que elevamos essa espada e que estamos dando a oportunidade de outros que virão. Agora, como é que é isso? Deter esses cavaleiros, como é que é? Sentado de perna cruzada, fumando cachimbo, tomando cafezinho, falando, pois é, e discutindo. Essa tribo ainda vai continuar mais preocupada com a atitude dos outros do que com a atitude do seu próprio coração, de sua própria mente. Vai estar ainda preocupada, ainda com o que pensa ou falem os outros, em vez de estar preocupado com o seu próprio coração, com sua própria mente. Será que não chegou a hora da gente começar a sacudir e descobrir que você só tem você, mestre? Você tem que ser você por você. Você tem que ser você para quem depende de você. Quando alguém que você tem esperança, ou mesmo estando acima de você, ou estando ao lado, ou estando atrás, se você não estiver em você, sendo um mestre que é, o que será de você? Então a minha preocupação no momento é formar pessoas aqui, quer dizer, dar condições, passar elementos para que se formem indivíduos aqui que caminhem pelas próprias pernas, porque não há mais saída. Ou eu caminho pelas minhas próprias pernas, ou eu encontro a forma de me esclarecer, de aumentar a precisão íntima de discernir, de decidir, a precisão mental, a vista mental, mestre. Não estou falando os olhos da cara. Quando tia Neila falou, Jesus, né, entrega meus olhos e tal, ela não entregou os olhos físicos, não, mestre. Ela entregou os olhos do espírito, porque a clarividência não está no olho físico, a clarividência está nos olhos do espírito, está no aspecto imortal. Fulano, ele não está mais fazendo nada. Esse cara só faz coisa errada. Aí eu deixo de caminhar porque ele não está correspondendo àquilo que eu penso que ele deveria fazer. Vocês podem observar que está cheio disso.
Muita gente se entregando às possessões da fatalidade. Vocês não imaginam o número de ninfas no Vale do Amanhecer que estão doentes? Vocês não imaginam o número de ninfas aqui frequentando terreiros? Ninfas que conviveram com tia Neiva, na Casa Grande. Nasce uma perebinha no meio dos dedos, daqui um pouco está a perna inchada toda, está a barriga inchada, está não sei mais o que, está morrendo pelas camas, daqui um pouco está sendo caminhada para o hospital. Homens! Vocês não imaginam a quantidade. Filas para baralho. Cartomante, quiromancia, quirologia, quizologia, tá aqui, tá cheio! Para ficar aqui agora filosofando com uma porção de gente que está cansada de esfolar a poupança aqui dentro em busca daquilo que te compete na herança. Eu não vou brincar mais. Tá muito bravo. Passo o dia todo aqui dentro, não chega uma notícia positiva. Meu Deus, eu não sei o que é uma notícia positiva. Veronildo chega, Balso. Ontem. Senta lá, Balso, mas você não precisa nem falar, eu estou percebendo sua atenção, você está explodindo. Eu falei, Veronildo, não chega nada que presta aqui, não chega nada bom aqui, é da hora que não tem um momento. Tudo que chega em torno de você é descrença, é doença, é enfermidade, e você olha, tá aquele poder, a herança. Pessoa cheia de conhecimento. De conhecimento. Cavaleiro, tem guia, tem estrela, tem põe e tem isso. Frequentando o terreiro, nunca eu tenha, Deus me livre ter conta aí, porque inclusive eu me dou muito bem com uma série de Exus por aí. Tenho, meu relacionamento foi muito trabalhado, isso foi a própria tia. Meu filho, o seu passado, você sempre respeitou muito, né? Você chegava nos espaços, quando tinha que passar, você sempre respeitava. Você, não, tia, eu sempre respeitei. Desde quando eu tinha, fazia umas besteiras, eu chegava e falava, com licença, fazia um discurso. Ela falava, pois é, eles morriam de rir com você, você tem muitos amigos. Graças a Deus. Nunca pedi favor. Né? Participei na intimidade da tia de certas coisas, né? O Zé Pelintra, por exemplo, ele se aproximou muito da tia, porque quando ele descobriu que a alma gêmea dele estava num umbral, então ele... Participei de daquelas situações e foi muito bonito. Ele é um espírito, sei lá, muito fino e toda tem muita coisa que a gente poderia conversar aqui para mudar, talvez. Mas é tanta coisa entalada na goela. E a gente não consegue ainda formar um ambiente. Porque é o seguinte, tem coisas que pra gente falar aqui, não pode ter gente sentada aqui falando assim, vamos ver qual é a desse cara. Não, tem que olhar para mim e ver que esse cara que está aqui é o adjunto primo Jaruã. Gente Araquém, que é alguém que não tem condição de ser melhor, não tem condição de ser pior, que é alguém que tem carne, como todos, mas que por um desenvolvimento doutrinário, porque essa é a linha minha de desenvolvimento, eu sou desenvolvido na linha doutrinária, de emissão desses valores, e convivo com um acervo que me dá condição de expor para quem quer, tem interesse, uma série de valores. Negociar não, nunca ninguém foi lá e pegou novidade comigo. Não. E como já falei aqui, cartas também não. Os jovens mesmo têm maior bronca de mim aqui, porque são muito curiosos, né? Tem muitos jovens aqui dela, e vai lá e ficam bravos. Posso, mas você nunca dá nada? Não, não dou. Nunca fala nada? Não. Porque são coisas que custam muito caro. Mas custaram muito caro, é um investimento e eu não vou negociar esse investimento. Então tem que ser sentado aqui, não importa o mestre de que adjunto ele esteja. Né? Aqui não pode sentar alguém que, eu sou mais Mário Sassi, aí o outro grupinho eu sou mais Nestor, não, o outro grupinho eu sou mais o Beto, o outro grupinho eu sou mais o Michel, a outro grupinho não, eu sou mais... Não, tem que ser uma coisa, a gente tem que sentar aqui e doutrina. Doutrina acima de tudo, doutrina. Doutrina. Né? Doutrina de alguém que não vê nenhum adjunto melhor do que o outro, mas companheiros de jornada. A gente sentar aqui e sentar com respeito, sentar com carinho e formar um ambiente. Formar um ambiente, porque o que tem para ser dito, Deus me livre. Eu hoje o dia inteiro pensando, né, rememorizando, um dos últimos assuntos que eu falei com os senhores no nosso último encontro, perguntando para vocês aqui, né, perguntando para nós, porque eu também não sei, nós estamos sabendo, eu perguntando para nós, por que falar no sol simétrico? Uma mulher com aquela precisão da Naja, que foi tia, o Ataí 108. Alguém que para edificar essa obra teve de contar 108 mantras. Quer dizer, mais conquistado. Quando ela foi consagrado Agla, significa, mestre, a consagração de Agla se traduz por um ser humano encarnado, salve Deus, um ser humano encarnado que passou por
todas as dores da terra. Quando ela fala, reconhece por escrito que foi muito mais significativo para ela a consagração em Águila do que Coataí 108. Olha isso, velho. Olha o peso disso. Veja o que ela fez, o que ela passou para chegar aqui, para nos deixar esta obra. Como é que ela fala em 78? Eu mergulho fundo no abismo em forma no oceano, em busca de pérolas perfeitas para enfeitar aqueles que passaram o tempo de brincar. Não é? Para aqueles que passaram o tempo de brincar. Já chegou o tempo. E eu não vou investir aqui para tentar brincar. Tá do jeito dele. Prefiro pagar o preço da omissão, no momento que vivemos, do que da má divulgação. Uma mulher com aquela precisão, uma missionária com essa precisão, por que ela foi ensinar sobre sol simétrico? O nosso sol tem 7 raios. Que gracinha, e daí? Boneca de colo, Xuxa, mamadeira? Pra que isso que ela foi ensinando? Besteira? Ah, plexo físico, microplexo e macroplexo. Você sabe? Sei. Ah, e daí? E daí? E daí? E daí? A violência do nosso relacionamento. E daí? O julgamento ininterruptamente entre nós. E daí? Para que saber isso? E meus irmãos e meus mestres, salve Deus. Somente na subdivisão do sistema coronário. A diferença básica entre filosofia cristã e sistema crítico, personalidade transitória e individualidade transcendental. E o sol cinético. Nós estamos magiando o sistema iniciático. Mas que para penetrarmos um pouco além dessas palavras que são simplesmente palavras, nós precisamos conhecer outras coisas. Mas não é possível falar sobre essas coisas com sentimento de disputa, de prevalecendo de melhor. A minha maior esperança de vir aqui me reunir com os senhores foi quando o meu Mário falou assim, eu vou recolher o nome deles, vou anotar o nome, mas não tem chamado. Eu falei, ótimo. Não vai ter trem para colocar, de pendurar no colete, nem nada, né? Não. Porque então vai realmente quem quiser ir, Mário. Eu pensei, Mário, se alguém não for dos instrutores, vai pesar para você colocar na escala com o Michel dentro do desenvolvimento? Ele falou, não, bom. Eu falei, puxa vida, esse é o ambiente que eu preciso. Onde ninguém seja obrigado a nada. Mas que leve realmente o que veio buscar. Agora, para a gente encerrar, e aí eu deixo de ter de vocês, em 1994, falta quanto para o ano 2000? Tia Neiva deixou muito claro numa das suas últimas profecias. Aí o Brasil verá aquilo que nunca viu. Quer que eu repita? O Brasil verá o que nunca viu. Sangue. Nessa altura do campeonato, vocês vão sair de casa, pegar ônibus ou carro. Porque quem vem de ônibus, olha o drama. Sair de casa, do conforto da sua cama, da sua televisão, das suas panelas, da sua geladeira, da sua mulher, do seu filho, para vir aqui me escutar. Ouvindo de carro, qual o preço da gasolina? Quanto se gasta para vir até aqui? Eu, no meu caso, eu não preciso vir de carro, não preciso vir de ônibus. Mas eu estou exposto a vibrações que vocês não imaginam. Minhas dores de barriga, ultimamente, eu tenho levado 10 dias para curar. Vocês não imaginam um monte de gente que parou de me cumprimentar. Eu só não estou mais exposto do que o umbigo de vedete. Vocês acham que eu estou querendo isso? Eu quero terminar em minha casa. Encontrar uma maneira saudável de sair disso aqui, quer dizer, não é sair daqui, mas sair disso aqui. Pô, cuidar da minha vida igual gente, né? E venho aqui cuidar dos meus trem. Que trem danado.
cada vez mais exposto, cada vez mais atolado. Para onde que eu vou? Todo um acervo, e como é que fica? Vou dar uma fita doutrinária. Daqui a um pouco você arruma uma fita doutrinária para a pessoa, daqui a um pouco você vê ele se fazendo, prevalecendo de melhor, com uma aula de tia Neiva, agredindo fulano, beltrano e ciclano, porque tem uma fita de tia Neiva. Você passa uma carta, né? Daqui a um pouco você vê o fulano pisando no pescoço da mãe porque recebeu aquela carta, porque quer dizer, é uma loucura. A gente tem que revolucionar isso aqui, tem que começar a falar as coisas. Nós temos que bater nesses princípios doutrinários. Mas não essa doutrina falada, nem a doutrina escrita, mas pegar essa doutrina falada, essa doutrina escrita e traduzir ela na realidade do que ela significa, do que ela se traduz em termos de coração como centro de emoção, mente, cabeça como centro de pensamento. E começar a associar esses valores. O que é o Evangelho? Mas não é Evangelho, é Evangelho. Como é que o pai fala? Ele fala numa das mensagens dele. O processo para se voltar ao Supremo é preciso aprendê-lo através de um ramo de conhecimento diferente. Olha só, ramo de conhecimento diferente. E aonde está contido esse ramo de conhecimento diferente? Ele fala no Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho que o pai está falando não está na tradição da Bíblia, não. E está contido, velado e alterado. Mas para o iniciado já não era mais para estar velado e alterado. Como é que fica? Nós vamos tratar disso ou não? Vocês querem parar por aqui? Se vocês quiserem parar por aqui, para mim está tudo bem, graças a Deus. Mas é ótimo para mim. Eu já estou aqui, eu já estou tentando namorar o Michel, né? Michel, depois que o sétimo raio está tendo perna, caldeirão aí, caldeira está aí, joga esse abacaxi na mão dele, né? A centúria, não, faz mais essa centúria. Eu falei, Michel, já gostou? Gracinha. Centúria, revisão, construtor, curso de sétimo raio. O templo registra. Eu sei muito bem, cada expressão que eu uso um pouco grosseira aqui, a expressão grosseira que eu uso, porque eu realmente eu tenho uma linha, né, muito definida assim, às vezes vou em cima assim. Pai João nunca admitiu grosseria aqui. E uma das minhas metas é deixar de ser especialista em levar couro, que eu nunca vi. Uma das minhas metas é deixar de levar couro. Então eu gostaria, meu Deus, isso pra mim, com essa jornada que tem pela frente, eu gostaria de chegar igual gente aqui, descontraído, relaxado. Que chique, você pensou que coisa bonita? Oh, meu Deus, né? Aquele bálsamo assim, bonitão, tranquilo, aquela imagem assim, bondosa e paciente. Oh, meu Deus, meus irmãos. Né? Está tudo tão bacana, a sutileza desses espíritos. Principalmente essa linhagem que eu não vou citar o nome para não dar força para isso, mas, né, que rege uma das maiores legiões do Vale, da Sombra. A sua falange conhece o Evangelho de cabeça para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de tudo quanto é banda. Não tem uma situação, não tem uma do Velho ou do Novo Testamento que não tem a citação precisa, que desce com as mãos abertas, que fala salve Deus. Alguns já estão com a ousadia de falar louvado seja. A gente brincar agora. Brincar agora. Eu já falei com vocês, essa situação todinha que envolveu o seu Mário, fechou um templo, né? Já citei bem claro, não é o templo de Uberlândia, de Belo Horizonte, lá do Moacir, não era um outro. Fechou também um outro de Montes Claros. Essa luta do Adoção agora do Dias é uma tentativa, o Dias está se esganando para levantar a vibração, levantar a imagem do templo lá em Montes Claros. Rito, um advogado, um homem bem apessoado, adjunto arcano, formado, consagrado, embarcou nessas tias meio assim, nós temos um monte. Nós temos um monte. Quer dizer, para a gente começar a brincar, vamos contar nossas coisas, vamos conversar nossas coisas. Meu Deus, na hora que eu for uma farsa na frente de vocês, será que ninguém vai perceber? O que é que foi que eu falei até agora que cheirou a uma farsa, a confete ou a brincadeira com vocês aqui? Que tenha desagradado a alguns da maneira como eu falei. Que alguns tenha chateado por expressões que eu tenha colocado. Mas dizer para mim, levante aí e me diga que eu estou sendo falso.
É possível? Mestre, foi lá junto, ó, meia parede, nessas correntes atuando. Aí eu vou reunir com os dirigentes hoje. Pelo amor de Deus, que assunto que o senhor vai abordar? Porque eu sempre tinha o hábito, né, com os treinos aqui, vai dar um assunto, se me falou o assunto, eu pego uma sequência de cartas, de fitas, eu saía, né? Grifando, selecionando os assuntos e tudo mais. Não, eu já vou falar que tá cheio de Exu nas caçandas. Pelo amor de Deus, não vai me falar uma coisa dessa, como é que você vai ter o respaldo de dizer que tá cheio de Exu na caçanda? Não, eu tô vendo, eu tô sabendo, toda hora tem um aparato aqui, incorpora pra mim e fala as coisas pra mim. Só tô dando uma agulhada em vocês, para vocês terem uma noção do que é uma convivência, sabe? E passam-se os anos, e passam-se os meses, e repentinamente você está com uma estrutura doutrinária definida, com 42, 43 mecanismos de trabalho evangélico iniciático operante. O mais alto investimento do planeta Terra está contido no Vale. Vejam o canto da Yurici Edelvis ou da Yurici, representante regente dela lá em cima. Igual ontem, que nós fizemos a unificação, graças a Deus completa. 7 forças universais. Vejam a abertura da elevação de espadas e a invocação da Yurici. Mestre, as forças básicas que sustentam este universo, elas têm acesso e se concentram dentro do nosso sistema técnico doutrinário. Não dá mais para brincar. Está sério demais. Eu vou aposentar e quero dedicar toda a minha vida no Vale. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mudando quem consegue aposentar e está todo dia no Vale. Só para ficar louco. É perigoso trabalhar menos ainda do que quando não estava aposentado. Os próprios mentores dão um jeito, porque senão o cara vai subir lá, ficar fanático. Vocês não imaginam a quantidade de gente que está atolada, entrou no cura junção indução, precisando ir no médico. E vocês não imaginam a quantidade de médicos, de médico nosso, nas filas dos hospitais precisando passar no trono. Nós temos um volume de médiuns extraordinário, tateando para mudar do vale, frequentando hospitais, terreiros e tudo mais, precisando só passar num trono. Nós temos um volume de médiuns extraordinário, tateando para mudar do vale, frequentando hospitais, terreiros e tudo mais, precisando só passar num trono. Ou assumir uma prisão. E nós temos uma porção de médium atolado aqui dentro, dia e noite, precisando no hospital. Estão entendendo por que é que eu estou aborrecido? Quer dizer, estou me dando um, sei lá, eu estou aborrecido. É a primeira vez que eu falo isso, mas eu estou me sentindo com liberdade de falar com vocês, que estou aborrecido daí. Estou me sentindo com liberdade. Se eu não estiver dentro de casa com vocês aqui, vocês não são minha família, então onde que está minha família? Por quê? Por causa disso. Moças bonitas, cheias de vida, rapazes dos mais bonitos aqui, cheios de vida, senhoras, senhores, veteranos, novatos. Mas fulano, o que aconteceu? Está no hospital. Mas não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8. Fulano, você não vai... Põe essa uniforme, vamos fazer uma escalada comigo, não lembra? Você não saber de passar pra trás, não existe, né? Eu nunca me curei de Deus, eu estou indo no terreiro ali em cima, estou curando, está tudo na boa. Meu Deus, é um iniciado e não está percebendo que está empenhando o espírito. Está empenhando o espírito, a palavra permanece. Eu andou circulando umas conversas aqui dentro do vale, né, de que, terminou, a tia morreu, o pacto acabou. O quê? Eu achei muito esquisito. Onde foi aprendido isso? Mas se é lá que funciona? Ela não fez o pacto aqui no corpo, não. Ela saiu do corpo para ir lá fazer o pacto com eles que estão desencarnados. Uai, aí ela morre aqui e perdeu o efeito pacto? Uai, onde foi feito o pacto? Foi lá. Para onde ela foi?
Chega no terreiro, um pequeno fenômeno físico, estava sem receber dinheiro, aí sai um fenômeno físico. Ela vai receber 200, recebe 100. Chegou com uma dor de cabeça terrível, aí o Exu só fez assim, ó, passa a mãozinha e tira, velho. Claro, pô! Ele não tem razão para respeitar a lei. Ele não tem nenhuma razão para entrar no seu quadro. Tem um espírito te atuando, ele está aí para saber, mas ele está seguindo a mão e tira. E aí você fica bom, e agora? E agora? E depois, ele vai ficar segurando aquele cobrador quanto tempo? Quanto tempo ele vai segurar aquele que ele tirou? Mas claro que não vai. Ele tem mil coisas para fazer, tem mil coisas para cuidar da vida dele também. E o cobrador volta. E aqui, muitas vezes vocês, quantas vezes vocês que estão aqui, eu aposto que todos vocês que estão aqui, quantas vezes a gente vem para o trabalho e sai ruim do mesmo jeito? Quantas vezes já aconteceu? Eu hoje, por exemplo, eu fui conseguir harmonizar, melhorar meu padrão, quer dizer, me levantar um pouco dos meus escombros, dos meus defuntinhos interior, na terceira consagração. Eu estava um lixo na primeira, eu estava um lixo na segunda, e foi arrastando. E curiosamente, quando entrou no Turigano, eu desci novamente a zero, parece que eles faltaram mais uma minha parcela, eu quase fiquei de 4. Você vê que a própria insegurança aqui depois, né, quer dizer, o Retigor só tinha amigos, companheiros, quer dizer, o Neto, o Valdivino, o Maciel, o Lacerda no comando, quer dizer, Valso, faz a contagem, todo mundo vibrando e eu repetidamente inseguro. Puxa, será que deve fazer? Será que não deve? O que é isso? Atuação, projeção, corrente, quer dizer, aí daqui um pouco, quando eu fiz a contagem, quando eu vi, eu realmente melhorei. Quer dizer, quantas vezes vocês vieram aqui, fizeram um trabalho que sentiu que foi um grande trabalho e saiu pior? Ou saiu ruim? Por quê? Porque ainda não era seu dia. Lembra-se quando a tia contava de um caso aqui, do cara chegava aqui, trabalhava, os cobradores dele chegavam, onde fica os pacientes aqui, os cobradores dele sentavam tudinho, ficava tudinho quietinho esperando. E ele terminava de fazer os trabalhos dele tudinho, quando ele saiu, os cobradores saíam tudinho em fila atrás dele. Ele tinha aqui, subindo nessa nossa estrada aqui, tinha uns comércios assim, como sempre tem um botequinho por aí. Nessas zonas aqui para nós. Gente, tinha um botequinho lá no coitado. Ela vendendo, né? Um pouquinho de arroz aqui, um pouquinho de feijão, um pouquinho de pinga, um pouquinho disso daquilo ali. Perfeito? Era tudo que ele tinha. Eu vou firme nos trabalhos, eu me liberto. Eu não faço interessante. Aí a tia falando, ele vinha e tal, e partia. Os cobradores sentavam tudo na fila de espera e estavam esperando. Os cobradores levantavam tudo, não também ia atrás dele. Porque não era pela bênção de Deus passarem e eles não queriam passar. É o livre-arbítrio. O cobrador e o cobrado. O perseguidor e o perseguido, e a mesma função.